Beleza. Vou estar presente no chat aí, tá? Então, hoje nós vamos falar sobre quantidade de movimento, que é um conteúdo que está diretamente relacionado com o impulso. Vocês vão ver isso. Estão ligadinhos ali. Por isso que a gente dá em sequência. Então, boto logo de cara esse vídeo aqui para vocês começarem a entender o conceito de quantidade de movimento ou momento linear, que vocês podem encontrar. Momento linear, mesma coisa. O pneu se soltou de um carro em uma rodovia americana e rodou vários e vários metros até acertar um veículo que vinha na pista contrária. Veja como tudo aconteceu. Repare no pneu rolando em alta velocidade pela rodovia. A roda passa à frente deste carro, sobe no muro, pinga algumas vezes e acaba acertando um carro do outro lado. O pneu pegou em cheio uma SUV, que ficou amassada e com o para-brisa quebrado. Isso é um perigo. O caso foi registrado em uma estrada de Nova Jersey no último fim de semana. João Jimenez, você tem uma série de acidentes inusitados, é isso, João? Tenho sim, infelizmente, né, Passaia? Como a gente sempre diz aqui, sabe aquele filme Premonição? Sim. Às vezes eu penso que existe na vida real. Eu também. Veja só estas situações que estão por vir aí. Olha só, você já imaginou ser esmagado por pneus, o carro? Olha, meu Deus! Olha só. Caramba! O motorista ali estava dentro do carro. Olha isso, Jesus. Os pneus se soltam ali do caminhão. E olha o estrago que faz. Olha mais uma vez, olha. Esta é a verdadeira chuva de pneus. Como é que o cara vai explicar para o seguro, né, João? Ele liga para o seguro e diz, por favor, 2 pneus desgovernados. 2 desgovernados? Não, um desgovernado. O outro choveu em cima do meu carro. Choveu o pneu em cima do meu carro. Olha só. 2 situações aí onde a gente tem um pneu se desprendendo de um caminhão. Isso tem a ver com quantidade de movimento. Vejam bem. Momento linear ou quantidade de movimento, ele está relacionado, como vocês podem ver pelo nome, movimento, né, com o movimento dos corpos. E se os corpos estão em movimento, com a velocidade dos corpos. E se eu estou falando de um corpo que está em movimento, então também tenho que levar em consideração a massa desse corpo. Então são 2 coisas importantes aqui. Massa e velocidade. Nessas 2 situações, o que é que eu tenho? Eu tenho um caminhão que está se movendo com uma certa velocidade e a roda desse caminhão, o caminhão ele tem várias rodas, né? Inclusive tem umas que ficam suspensas, que só encostam no chão quando o caminhão está carregado para economizar a roda. Então imagina que essa roda aqui ela se desprendeu. Não só a roda, como também é muito comum você encontrar no meio da pista o próprio pneu, a capa do pneu, porque o pneu é caro, então eles fazem uma recapagem. Quando o pneu está já muito gasto, eles levam e o cara bota só uma tira de pneu por cima, né? E com o tempo essa tira se solta e fica lá no meio da pista. Devia levar uma multa. Acho que deve ter multa para isso, mas esses caras não são multados, né? Então, esse pneu, se esse caminhão está a 80 km por hora, está tudo a 80. E a gente já viu que os pneus estão se movendo junto com ele. Então, os pneus estão a 80 km por hora, o caminhão está a 80 km por hora, está um em repouso em relação ao outro. Na hora que esse pneu se solta, ele está inicialmente com a mesma velocidade do caminhão. Ele se solta e ele está a 80 km por hora. Porém, a gente vai ver uma coisa chamada conservação da quantidade de movimento. O caminhão ele tem uma massa muito grande. Ele tem uma massa enorme comparado com a massa do pneu. Na hora que o pneu se desprende, o pneu inicialmente tem essa velocidade de 80 km por hora. Porém, a velocidade, a massa dele é muito menor do que a massa do caminhão. A quantidade de movimento que o caminhão tinha, o pneu tinha também, que estava junto com ele. Porém, na hora que se desprende, o pneu tem uma velocidade
igual, porém uma massa menor. Para compensar uma massa menor do que a do caminhão que ele tinha, ele acaba aumentando, ganhando velocidade. Se vocês, para poder ter a mesma quantidade de movimento do caminhão, para que eu consiga ter a mesma quantidade de movimento do caminhão, na hora em que ele perde massa, ele ganha velocidade. Que é o que acontece nesse primeiro vídeo. Notem, nesse primeiro vídeo, que, deixa eu soltar aqui para vocês verem o que eu quero falar. Olha aqui. Você não está nem vendo o caminhão. O caminhão, ele está lá para trás. E esse pneu, ele está passando com a bexiga na frente aqui. Então, ele está com muito mais velocidade do que o caminhão. Mas como assim? Se ele estava com a mesma velocidade do caminhão, 80 km por hora, como é que agora ele disparou na frente? Porque na hora que ele se desprendeu, eu tenho a mesma quantidade de movimento que o caminhão tinha, porém a massa está muito menor. Então ele acaba aumentando a sua velocidade para compensar isso. E aí ele sai, e é muito pesado. O pneu é muito pesado. Imagina esse pneu a uma velocidade de 100 km por hora, colidindo com o carro lá. É um estrago gigantesco. Então, o que é a quantidade de movimento, né? Vou tentar desmembrar isso para vocês. Não é um conceito tão simples. Embora seja um conteúdo tranquilo de aprender. Quando eu digo assim, lá vem uma bicicleta a 20 km por hora. E você vai, seu amigo de bicicleta, você vai, para, se mete na frente dele e consegue parar o seu amigo a 20 km por hora. Lá vem um carro a 20 km por hora. Mesma velocidade. Você se mete na frente do carro e tenta parar esse carro a 20 km por hora. Você vai conseguir? Provavelmente não. O que mudou se os dois estão com a mesma velocidade? Vamos pensar assim agora. Seu amigo passou a 20 km por hora e você empurrou ele de lado e ele caiu. Agora lá vem um carro se movendo a 20 km por hora e você vai tentar empurrar esse carro. É óbvio que ele não vai sair do canto. A velocidade é a mesma, mas o que está diferente aí? O que eu estou mudando? Eu estou mudando a massa. O carro tem muito mais massa do que a bicicleta. E massa está relacionado com inércia. Então, a inércia do carro é muito maior do que a inércia da bicicleta. E inércia está relacionado com o estado do corpo, com a dificuldade de tirar o estado do seu corpo. O corpo do seu estado. Inércia está relacionado com a dificuldade em tirar um corpo do seu estado de repouso, de movimento. Se um corpo tem muita massa, ele tem muita inércia. Então é muito difícil eu conseguir empurrar ele e tirar ele do repouso. Um carro, por exemplo, que tem muita massa, empurrar um carro pequenininho é tranquilo. Empurrar uma SUV já é mais difícil, porque tem mais massa, tem mais inércia, tem mais dificuldade para sair do repouso. Empurrar uma caminhonete é mais difícil ainda, porque tem muito mais massa. Então, é mais inércia, é mais dificuldade para tirá-la do repouso. Empurrar um caminhão é praticamente impossível sozinho, porque aí eu tenho muito mais massa, muito mais inércia, muito mais dificuldade para tirar do repouso. Isso é inércia, tá? Então, nas situações que eu falei, eu estou variando a massa. E o que está me tornando mais difícil tirar aquele corpo do seu estado de movimento, embora as velocidades sejam as mesmas. E aí eu costumo dar um exemplo assim, ó. Suponha que eu tenha um carro, um caminhão que vai se chocar, um ônibus aqui que vai se chocar com um carrinho que está parado. Situação 1. Situação 2. Eu tenho o mesmo carrinho parado e eu tenho outro carrinho que vai se chocar com ele. Eu digo assim, em qual das duas situações esse carrinho que está parado vai sofrer os maiores danos, o maior estrago? Ele vai sofrer o maior estrago na situação 1 ou ele vai sofrer um maior estrago na situação 2? Como assim a massa?
Ele vai sofrer o maior estrago na situação 1 ou na situação 2? Por que na situação 1, Gustavo? Por que na situação 1? Bora, galera, me ajuda. Porque o ônibus tem muito mais massa do que o carro. Perfeito. Então, vamos dar valores. Vamos dizer que esse ônibus tem uma massa de 3.000 quilogramas e vamos dizer que esse carro tem uma massa de 800 quilogramas. Como o Gustavo falou, tem muito mais massa do que o carro. E vai fazer mais estrago. Agora, digamos que esse carro ele esteja se movendo esse ônibus esteja se movendo a 20 km por hora e que o carro ele está se movendo a 80 km por hora. Agora eu pergunto, quem faz mais estrago? O ônibus ou o carro? Vocês estão vendo que conforme eu mexo, eu estou variando algumas coisas importantes. E na hora que eu faço essa variação, a nossa visão sobre quem vai fazer mais estrago muda. Né? Agora o Breno está achando que é o carro. Vamos ver, né? A gente já começa a julgar que é o carro que faz mais estrago por conta da velocidade. Antes era o ônibus por conta da massa, agora é o carro por conta da velocidade. Afinal, os dois estão relacionados. Os dois são importantes. As duas grandezas, tanto massa quanto velocidade. Então, quem causa mais estrago, professor? Causa mais estrago quem tiver maior quantidade de movimento. No caso da situação 1, o caminhão ele tem 3.000 vezes 20. A velocidade ela é dada em metros por segundo. Eu vou usar em quilômetros por hora para não precisar converter, tá? Então, aqui eu tenho 60.000, que a minha unidade seria quilômetro por hora. Não tem problema, é só para o nosso exemplo. No carro, eu teria 800 vezes 80, 8 vezes 8, 64, que me dá 64.000. Ou seja, nessa situação, causaria mais estrago o carro, porque a quantidade de movimento dele é maior do que a quantidade de movimento do ônibus. Agora, se esse ônibus tivesse a 30 km por hora, ao invés de 20, essa continha aqui, ó, ela daria 3.000, vezes 30, 90.000. Ou seja, mudando apenas 10 km por hora, apenas 10, o estrago causado por esse ônibus seria muito maior do que o estrago causado por um carro a 80 km por hora. Então, quando você tem uma placa em um condomínio dizendo que a velocidade máxima permitida é de 20 km por hora e você acha que é besteira e que andar a 40 ou a 50 não vai fazer diferença, olha só, faz muita diferença. O estrago causado por 10 km por hora a mais, por 20 km por hora a mais, é muito maior. É muito maior, né? Consideravelmente maior. Então, de 60 eu passei para 90.000, né? De quantidade de movimento, o que causaria, com certeza, um estrago muito maior. Então, isso é quantidade de movimento, tá? A quantidade de movimento aí é quem vai me dizer que vai fazer mais estrago. Não é só a velocidade, não é só a massa. É os dois, o produto dos dois, que nós chamamos de quantidade de movimento. Exatamente. Exatamente. Beleza? Sendo a massa dada em quilograma e a velocidade em metros por segundo. Quantidade de movimento é esse resultado, esse Q aí, certo? Que é expresso em quilograma vezes metro por segundo. Quilograma aqui, ó, vezes metro por segundo da velocidade. Eu botei em quilômetros por hora para não precisar
converter. É comumente chamado também de momento linear. Vocês podem encontrar esse termo aqui, ó, quantidade de movimento ou momento linear. Tá bom? Até aqui, tá tranquilo? Então, quantidade de movimento é esse produto entre a massa e a velocidade. É o momento que esse carro carrega quando está em movimento. Show? Posso prosseguir? Estão acompanhando? Devagarinho, né? Devagarinho. Beleza. Aqui é só para definir o conceito de velocidade, né? Que, como eu falei, a gente não aprofundou, né? Em movimento. Velocidade a gente pode dar como a rapidez com que um corpo se desloca, né? A rapidez com que um corpo se desloca eu posso chamar de velocidade. Eu saio, como eu falei, daqui, se eu vou viajar 100 quilômetros daqui para Santa Cruz, eu gasto mais ou menos 1 hora de viagem. Então, é porque a minha média de velocidade é de 100 quilômetros por hora, né? Então, eu viajei 100 quilômetros em 1 hora. Eu viajo 100 quilômetros a cada hora. É uma velocidade média. Não significa que eu viajei sempre a 100 quilômetros por hora. Tem horas em que você aumenta a velocidade, tem horas em que você diminui. Mas, em média, você viajou a 100 quilômetros por hora. Essa velocidade normalmente é dada em quilômetros por hora, mas no sistema internacional nós usamos o metro por segundo. Portanto, sempre é necessário fazer as conversões. Velocidade é dada por espaço sobre tempo, né? A rapidez com que você percorre aquele determinado espaço. E para você converter de quilômetros por hora para metro por segundo, você vai usar essa regrinha aqui, ó. De metro por segundo para quilômetro por hora, multiplica por 3,6 e o contrário, você divide. Só que aqui existe uma dica do gatinho também, né? Porque sempre que você for fazer uma questão, normalmente as questões, quase sempre você tem que converter para metro por segundo, a não ser que sua resposta esteja em quilômetro ou em hora, né? Aí você deixa em quilômetro por hora. Mas normalmente você vai converter. E aí, quando você vai converter, vou botar aqui a dica do gatinho. Essa dica aqui é fantástica. Normalmente, a velocidade ela vai aparecer em um desses valores aqui. Quase que certeza. 90% dos casos, 98% dos casos, ela vai aparecer em um desses valores aqui. Ó. Um desses três. Não, 90% é um desses três. Os outros 10% são outros valores que também dão valores exatos. Ó, 36 km por hora, 72 km por hora, 108 km por hora. Para converter para metro por segundo, você divide esse valor por 3,6. 36 dividido por 3,6. Se eu dividisse por 36, daria 1. Então, como eu divido por 3,6, na hora que eu faço a divisão aqui, ó, dividindo por 3,6. Na hora que eu faço a divisão, esse valor aqui vai dar 10. Se esse aqui é o dobro, esse aqui também é o dobro, 20. Se esse aqui é o triplo, esse aqui também é o triplo, 30. Normalmente, quando aparece uma questão que você precisa... Se caiu uma questão para você, perfeito, Gustavo. Caiu uma questão para você, e o valor que apareceu foi 36, 72 ou 108 km por hora, é para você converter. Certeza. Precisa nem você... Será que eu tenho que converter? Converta. Caiu um desses valores, é para converter. Valor de lata aí, já sei quanto é. Ó. 36, 72, 108, 10, 20, 30. Certo. Professor, pode cair um valor intermediário? Pode. Pode cair um 18 ao invés de 36? Pode. Pode cair um 18 aqui, ó. Mas você sabe que 18 é a metade de 36, não é? É. Então é a metade de 10. Professor, entendi. Pode cair um intermediário aqui? Pode. 54. É o meio, né, professor? É o meio deles dois. Então é o meio daqui também, né? É.
Se me liguei, professor. Então aqui pode vir um 90, não pode? Pode vir um 90. Se vier um 90, dá quanto aqui? 25. Acabou-se. Agora sim. Certeza. Se for para você converter, vai vir um desses valores aí. Certeza. Certeza. 90%. Não, em canto nenhum não. Só eu que dou essa dica. Você sabe, né, Ana? Só quem dá essa dica sou eu. 90% das questões é 10, 20, 30. Certeza, galera. Pegou uma questão e tá lá 70 e outra. As questões, considere um carro se movendo a uma velocidade de 72 km por hora. Para que o cara vai botar uma velocidade de 72 km por hora? Para quê? Vou supor uma velocidade de 72. Vou nem dar 70. Vou dar 72. Não tem lógica. Para que o cara botar isso? Porque ele sabe que você já vai olhar dica do gatinho e já vai converter isso para 20. De cara. Não tem lógica o cara trabalhar com um número quebrado assim, né? 54. Então, 15. Certeza é isso. Então, se você vai... Não, pode ter certeza, Gustavo. O Enem, você vai encontrar isso que eu estou falando. O Enem ele não vai botar uma velocidade assim, não. Ele já bota o valor já de cara. Só que os alunos que não estudaram com gatinho, né? Não vão lá para conta. Ai, meu Deus, que conta chata. E tu já olhou e pá, 30. Já olhou e 25, entendeu? Não vai perder tempo com isso, é uma besteira. Você vai olhar, vou nem perder tempo com isso, né? E o lá, bichado do lado, desesperado, fazendo com. Ai, meu Deus, tem uma vírgula, como é que faz conta com essa vírgula? Então, tranquilo. Na velocidade, nós também damos sinais a ela, tá? Ó, quando ela está indo, eu digo que ela é positiva. Quando ela está voltando, eu digo que ela é negativa. Ela é um vetor, né? Ela é uma grandeza vetorial. Então, quando o vetor é indo, ele é positivo. Quando é voltando, ele é negativo. E esse movimento eu chamo ele de progressivo e retrógrado, né? Indo, progressivo, voltando, retrógrado. Só para poder dar sentido ao sinal que a gente vai mostrar agora. Bom? Posso passar? Posso continuar? Certo. Vamos lá. Quantidade de movimento, ela é massa vezes velocidade. Isso é você o seguinte. Quando eu tenho uma grandeza, escalar com escalar, o resultado dá escalar. Quando eu tenho escalar com vetorial, o resultado dá vetorial. Vetorial com vetorial, o resultado é escalar. Massa é escalar. Velocidade é vetorial. Então, momento ou quantidade de movimento é uma grandeza vetorial. Ela tem a mesma direção e sentido da velocidade. Se ela tem a mesma direção e sentido da velocidade, quando os corpos estiverem no mesmo sentido, então, ó, é positivo. Quando os corpos estiverem em sentidos contrários, então um deles vai ser negativo. Tá certo? Beleza? Já que tem o mesmo raciocínio da velocidade. Já que tem a mesma direção e sentido da velocidade. Um exemplo? Não quero não, que ontem eu tentei lembrar das equações, não lembrei de equação nenhuma. Não estou conseguindo lembrar de equação nenhuma, de verdade. Se eu lembrar de alguma coisa, depois eu boto lá. Não estou, de verdade. Não, quando vem assim um negócio e não vai de jeito nenhum. Não lembro. Aí você falou agora e fudeu de novo, né? Eu vou ficar tentando lembrar aqui o negócio. Enfim, uma hora, quando o negócio vier, eu falo. Por enquanto, deixa para lá. Certo? As unidades de quantidade de movimento e impulso, elas são iguais. Olha só. A unidade de impulso é Newton vezes segundo. Unidade de impulso é Newton vezes segundo. Newton
Newton é a unidade de força. Newton é a unidade de força. E força é dado por massa vezes aceleração. Preste atenção. Estou fazendo isso só para descrever para vocês. Força é massa vezes aceleração. Massa é quilograma e a aceleração é metro por segundo ao quadrado. Se eu jogar isso daqui, ó, fica assim, ó. Quilograma, não se assustem. Eu só estou querendo mostrar para vocês, vezes segundo, que essas unidades são iguais. Ó. Corto os segundos e sobra isso daqui, ó. Que é a mesma unidade da quantidade de movimento. Então, eu estou mostrando para vocês que impulso e quantidade de movimento são grandezas que estão diretamente relacionadas. É igual quando eu for falar de trabalho. Trabalho, a unidade é o joule. Energia, joule. Então, as unidades são as mesmas e a gente vai ver que são só ângulos diferentes de visualizar a mesma coisa. Em trabalho e energia. E aqui é a mesma coisa. Só são ângulos diferentes que eu vou visualizar a mesma situação ali. Tá? Só vou dar nomes diferentes para cada uma dessas coisas aí. Então, aqui, ó. Aqui eu provo que esses caras, eles são iguais. Né? Como? A segunda lei de Newton, que nós não falamos ainda, que é força igual a massa vezes aceleração, se eu jogar ela dentro da equação do impulso, a equação do impulso vira isso daqui, ó. Mas o que é aceleração? Aceleração é ΔV sobre ΔT. Se eu pegar esse ΔV sobre ΔT e jogar aqui dentro da aceleração, a equação vira isso daqui. Corto os tempos sobre a sua parte de cima. Mas o que é isso? Ó? Massa vezes velocidade é quantidade de movimento. Então, se eu fizer aqui, ó, chuveirinho, fica isso daqui, ó. Quantidade de movimento inicial. Ou seja, eu estou provando que impulso é igual à variação da quantidade de movimento. Professor, explique de uma forma mais simples, sem essas equações. Vamos lá. Eu tenho um corpo parado. Tem uma bola parada. Qual é a quantidade de movimento dessa bola? 0. Ela não tem movimento. E para eu colocar ela em movimento, eu tenho que fazer o quê? Tenho que chutar ela. Eu tenho que fornecer um impulso. Eu vou aplicar uma força nessa bola. Essa bola vai receber um impulso. E na hora que ela receber esse impulso, ela vai entrar em movimento. Se ela entrou em movimento, agora ela tem uma certa quantidade de movimento. Esse impulso fez com que a quantidade de movimento dessa bola variasse. Ela estava parada, ela entrou em movimento. Então, esse impulso fez com que a quantidade de movimento dessa bola parasse. Agora, a bola está se movendo. A bola está se movendo. Ela veio, eu botei o pé, ela parou. Ela tinha uma certa quantidade de movimento, agora ela parou. Se ela parou, é porque ela recebeu uma certa força aqui, um certo impulso no final do movimento, que foi o responsável por parar essa bola. Dúvidas? Faz sentido ou não? Lógico, né? Lógico isso. Vocês estão entendendo o que eu quis dizer? Que são duas coisas assim relacionadas, duas visões de uma mesma situação. Uma para colocar em movimento e a outra quando está em movimento. Uma é responsável por fazer variar o movimento da outra. Beleza, galera? Sim ou não? Dúvidas? Posso. Vamos lá. Você vai
prova de atletismo. Você vai começar a correr. As pessoas ficam agachadas, né? Para começar a correr, para empurrar o chão. Você empurra o chão, você aplica uma força no chão, o chão aplica uma força de volta e você começa a correr. Na hora que você está parado, se você está parada, a sua quantidade de movimento inicial é 0. Sempre que eu botar uma bolinha, significa inicial. Mas aí, você aplicou uma força no chão, você aplicou um impulso. Na hora que você aplicou esse impulso, você entrou em movimento e começou a correr. Se você começou a correr, é porque você adquiriu uma certa velocidade, uma certa quantidade de movimento. Mas você precisou receber esse impulso para poder variar sua quantidade de movimento. Se você não tivesse se impulsionado, você ainda estaria parado. Natação, para você saltar, para você entrar na piscina, você dá um pulo, você dá um impulso. E aí, quanto maior o impulso, mais longe você vai, para fazer variar sua quantidade de movimento. Você está parado, entra em movimento. Beleza? Sim ou não? Dúvidas? Beleza. Então, o impulso é o responsável por fazer o corpo entrar em movimento. Isso é o que nós chamamos de teorema do impulso. Impulso é igual à variação da quantidade de movimento. Certo? Uma outra coisinha, um outro conceito que a gente não tinha falado é o de aceleração, né? Quando você aplica uma força, a aceleração ela é usada para variar a velocidade de um corpo, ou para mais ou para menos. Então, quando você pisa no acelerador de um carro, a velocidade aumenta. Quando você pisa no freio, você desacelera. A velocidade diminui. Então, a velocidade ela é usada para variar a velocidade. A aceleração é usada para variar a velocidade do carro. Se ela é positiva, eu acelero. Se ela é negativa, eu desacelero, eu freio, eu retardo o movimento. Então, sempre que você aplica uma força em um corpo, quando você aplica uma força nessa bola que estava parada, essa bola ela entra em movimento. Se ela entra em movimento, ela ganha velocidade. Se ela ganhou velocidade, é porque para ganhar velocidade ela teve que ser acelerada. Então, a força que você aplicou fez com que essa bola recebesse uma aceleração que foi responsável por variar a velocidade dessa bola. A bola estava parada e agora ela tem uma certa velocidade. Então, essa aceleração, esse movimento, quando se utiliza a aceleração, nós chamamos de movimento uniformemente variado. Se eu aplico uma força em um corpo, esse corpo adquire uma certa aceleração. Essa aceleração adquirida é a responsável por fazer variar a velocidade desse corpo. Um corpo parado, apliquei um certo impulso, esse corpo adquiriu uma certa quantidade de movimento. O impulso foi o responsável por variar a quantidade de movimento. Na hora que eu apliquei uma força, esse corpo adquire uma aceleração, essa aceleração faz variar a velocidade. Outro exemplo, eu tenho aqui uma bola parada. Qual é a velocidade dela? Se ela está parada? 0, né? Soltei a bola. Na hora que eu solto, quanto mais essa bola cai, mais essa bola aumenta a sua velocidade. Quem é que está fazendo essa bola aumentar a sua velocidade? Quem? Aceleração. Como é o nome dessa aceleração? A aceleração da
gravidade. A gravidade faz com que essa velocidade, que os tracinhos eu estou fazendo cada vez maiores, a aceleração da gravidade faz com que a velocidade dessa bolinha aumente com o passar do tempo. A velocidade, a aceleração é de 10 metros por segundo ao quadrado. Gravidade, 10 metros por segundo ao quadrado. O que significa isso, professor? A cada 1 segundo que passa, essa velocidade ela aumenta em 10 metros por segundo. Então, a velocidade inicial da bolinha é 0. Se ela cair por 1 segundo, a velocidade dela passa a ser 10. Mais 1 segundo passou. Então, a velocidade dela mudou para 20. Então, a aceleração faz com que a velocidade vá aumentando, essa aceleração da gravidade vai aumentando de 10 em 10. Toda aceleração é isso, professor? Não. Né? Se eu tiver uma aceleração de 3 metros por segundo ao quadrado, significa que a cada segundo que passa, a velocidade aumenta em 3. Se for de 2, cada segundo que passa, a velocidade aumenta em 2 metros por segundo, e assim por diante. Certo? Pois é, né? Exatamente. Então, aqui, ó. Equação da aceleração, variação da velocidade sobre variação do tempo. Olha esse carro, ele estava parado, após 1 segundo a velocidade dele é 5, mais 1 segundo a velocidade dele é 10, mais 1 segundo a velocidade dele foi para 15. A velocidade desse carro, ela está aumentando. Ela está aumentando de quanto em quanto? Essa velocidade ela está aumentando de 5 em 5. Então, a aceleração vale 5 metros por segundo ao quadrado. Ó, se eu fizer aqui a divisão, ó, 5 dividido por 1, 5. Né? Então, eu tenho uma aceleração, a variação. Ó, variou a velocidade de 0 para 5. Em quanto tempo? 1 segundo. Então, 5 dividido por 1, 5. A aceleração de mais 5 metros por segundo ao quadrado. Se ele estivesse freando, né, 15, 10, 5 e 0, essa aceleração seria menos 5. Tá bom? Tranquilo no conceito de aceleração, galera? É usada para variar a velocidade. Por que eu estou falando? Porque eu estou falando de variação de velocidade, né? Estou falando de força. Então, tem aceleração, tá? Mas eu não vou aprofundar nisso. É só para vocês terem um conceito de aceleração. Quando eu tenho 2 corpos que vão colidir, né, para entrar no conteúdo que eu vou falar agora, nós vamos considerar que na hora que 2 corpos colidirem, essas bolinhas, eu vou chamar de sistema isolado de forças externas. Nenhuma força externa vai atrapalhar esse movimento. A bolinha A vai bater na bolinha B. Eu estou considerando que o atrito que existe aqui no chão, ó, não vai atrapalhar. Eu estou considerando que ninguém lá fora vai chegar e vai bater nessas bolas para atrapalhar essa colisão. É apenas a bola A que bate na bola B e a bola B que bate na bola A, somente. Certo? Nenhuma outra força, atrito, resistência do ar ou qualquer outra força vão atrapalhar nessa colisão ainda, certo? Apenas o choque entre elas, que aí é a terceira de Newton, ação e reação, né? A força que uma faz na outra. Todas as outras forças eu vou desprezar. Para quê? Para chegar nisso aqui, ó, que é a conservação da quantidade de movimento. Se eu vou desprezar as forças, eu tinha passado isso aqui para vocês, ó, impulso igual a variação da quantidade de movimento. Variação da quantidade de movimento é quantidade de movimento final menos quantidade de movimento inicial. Se eu disser que um sistema é isolado de forças externas, eu quero dizer que a força resultante lá fora é 0. Se é 0, isso aqui é 0. Então, fica assim, ó. Eu passo a quantidade de movimento para lá, fica assim, ó. Quantidade de movimento inicial igual ao final. O que eu estou querendo dizer isso aqui? Eu estou dizendo o seguinte. Para um sistema isolado de forças externas, onde não tem atrito, onde não tem qualquer outra coisa que atrapalhe no meu sistema,
ou alguém que vai botar força por fora, a quantidade de movimento inicial tem que ser igual à quantidade de movimento final. A quantidade de movimento ela tem que se conservar. Conservação da quantidade de movimento. Aí lembrem do pneu lá do carro. A quantidade de movimento ela tem que se conservar. A quantidade de movimento do caminhão tem que ser igual à quantidade de movimento da roda. Só que a roda tem uma massa muito menor do que a do caminhão, então a velocidade dela aumenta. Para compensar essa massa pequena, a velocidade aumenta, para que a quantidade de movimento seja a mesma. Então, em um sistema isolado, a quantidade de movimento inicial é igual à quantidade de movimento final. Isso aqui é importante para poder a gente visualizar as colisões, aprender as colisões que eu vou falar agora. Primeiro, pêndulo de Newton. O pêndulo de Newton é um brinquedinho, né, que você encontra normalmente assim, e aí você tem 5 bolinhas aqui, ó. Se você levanta uma bolinha, essa bolinha bate e levanta uma do outro lado. Se você levanta 2 bolinhas, as duas batem, levantam 2 bolinhas do outro lado. Conservação da quantidade de movimento. A quantidade de movimento dessas 2 bolinhas foi passada para as outras 2 bolinhas do final. Professor, se eu levantar 3 bolinhas, se você levantar 3 bolinhas, vai ficar assim, ó. Ah, professor, vai levantar as 2 com bastante velocidade, né? Não. Não é a conservação da quantidade de movimento. Tem que se conservar. Se eu levantar 3, na hora que eu soltar, acontece isso daqui, ó. Levanta 3, é como se a do meio praticamente não parasse. Ela continua no embalo e ficam 2. Professor, se eu levantar 4 e soltar, levanta 4 do outro lado. Eu não acredito. É conservação da quantidade de movimento. Canhão. Na hora que o canhão dispara uma bala, se vocês assistiram Jack Sparrow lá, Piratas do Caribe, devem ter visto muito isso. O canhão dispara a bala, mas ao mesmo tempo ele recua. Ele recua com a mesma velocidade que a bala sai? Não. Se essa bala saía a 100 km por hora, o canhão, em Jack Sparrow lá, se vocês assistiram, não recua a 100 km. Se ele recuasse 100 km por hora, Deus me livre, né? Quebrava o navio. Mas ele recua. Se a massa da bala é 1 kg e a massa do canhão é de 100 kg, ou seja, a massa dele é 100 vezes maior do que a da bala, então a velocidade de recuo vai ser 100 vezes menor, para que essa multiplicação dê igual. Então a velocidade com que o canhão recua, 1 km por hora. Recua, não com a mesma velocidade, com menos, mas mesmo assim a velocidade que pode machucar, em alguns dos casos, já que a massa dele é grande. Lembra, a quantidade de movimento é a mesma. O estrago feito aí, né, digamos assim, seria o mesmo, tá bom? Para vocês entenderem. Beleza? Nesse exemplo aqui. Vamos lá. Olha aqui. Esse cara aí, eu nem sei se é um cara ou se é uma mulher, vai disparar uma bazuca, né? A bala sai com uma certa velocidade para frente, o canhão, a bazuca, recua com a mesma quantidade de movimento. A mesma. Olha aí. Olha. Viram? Olha o perigo. Se tem alguém atrás e acertar essa pessoa que está lá atrás, né? Então, tem esse supapo, que chama de coice, né? O coice de uma arma. Olha esse cachorrinho. Olha o cachorrinho. Ele pula. Na hora que ele pula, eu tenho o cachorro empurrando a prancha para trás. A velocidade, a quantidade de movimento que ele adquire para frente, a prancha tem que adquirir para trás. Então, ele
pula para frente, quantidade de movimento, a prancha vai para trás com a mesma quantidade de movimento. Ó, de novo. E aí a mulher leva uma queda, né? Olha aqui. Nesse experimento, observamos diversos tipos de colisões. Vamos começar analisando as colisões frontais elásticas. Primeiro, no trilho de ar. Durante esses choques, os corpos sofrem deformações elásticas e sua energia cinética é transformada em energia potencial elástica. Quase instantaneamente, eles retomam sua forma original. Após essa restituição, a energia volta a ser cinética. Como a energia cinética final é igual à energia cinética original, essa colisão é considerada perfeitamente elástica. Nas colisões, outra grandeza que se conserva é a quantidade de movimento. Nos choques frontais perfeitamente elásticos entre corpos idênticos, como as esferas do pêndulo múltiplo, percebe-se facilmente essa conservação. A bola A transfere totalmente sua quantidade de movimento à bola B, que estava parada. Como as bolas são iguais, haverá ainda troca de velocidades. Em outras palavras, uma esfera transfere quantidade de movimento para as outras e apenas a última delas se movimenta. Do mesmo modo, quando abandonamos duas esferas, houve transferência de quantidade de movimento e elevaram-se as duas últimas. O processo também aconteceu quando soltamos três esferas. Já nas colisões frontais perfeitamente inelásticas, os corpos permanecem unidos após o choque. Neste experimento, isso aconteceu quando colocamos fita dupla face nas esferas do pêndulo múltiplo. Nesse tipo de colisão, acontece dissipação de energia, mas a quantidade de movimento ainda se conserva. Neste experimento, observamos ainda uma colisão oblíqua elástica. Na colisão oblíqua, os corpos se movem em direções diferentes antes ou depois do choque. Em choques oblíquos perfeitamente elásticos como este, também há conservação da energia cinética e da quantidade de movimento. Repare como a quantidade... Olha esse vídeo aqui. Esse vídeo que eu vou mostrar para vocês tem um vídeo de uma mulher que mira e vai dar o tiro, bota bem pertinho, a arma dá o coice, o recuo da arma, vai bem na testa dela. Então, a quantidade de movimento que vai para frente é igual a que vai para trás, por isso que tem que segurar bem, né? E aí tem gente, por exemplo, um fuzil, o cara vai atirar e o recuo, às vezes a pessoa já tem o ombro podre, e quando a arma dá o coice, desloca o ombro. Caraca, já tá no nosso tempo, né, mano? Esse vídeo aqui, o cara, ele faz uma conservação da quantidade de movimento, né? Só que tem um experimento que é o seguinte, você pega uma bola de basquete e uma bolinha de tênis e solta as duas. Na hora que você solta as duas, que elas tocarem o chão, a bola de basquete bate e depois na volta ela bate na de tênis e praticamente para. E toda a quantidade de movimento da bola de basquete é transferida para a bola do tênis. E a bola de tênis vai muito, 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 muito alto. Porque a quantidade de movimento que a bola de basquete tinha, ela jogou para a bola de tênis. Qual é o problema? O cara reproduz isso com uma bebida e uma bola de basquete. E aí, na hora que a bebida bate, ela volta com muita velocidade. Só que o cara já está esperto, pega a tempo. Se liga aí. Aí, algumas pessoas tentam reproduzir esse vídeo. Só que quando você solta, se você joga, é pior ainda. Ela volta com muita velocidade. Aí, olha só. Nota que ele solta devagarinho, já na manha. Aí, olha agora. Olha a outra.
Então, isso é conservação da quantidade de movimento. A quantidade, praticamente, notem, que na hora que a bola de basquete bate, ela praticamente para e ela transfere toda a quantidade de movimento para as bebidas, para a lata. Então, a lata ela sai com muita velocidade. Só que o cara do primeiro vídeo, ele já sabia disso. Então, ele já tinha, provavelmente, feito isso várias vezes, até encontrar. Nota que ele solta a bola bem devagarinho no início. E de baixo, uma posição baixa, porque ele sabe que a garrafa vai pular muito mais alto. E os outros não. Os outros, posso soltar de qualquer jeito. Tem um até que joga quase, né? Então, a bicha volta com a velocidade altíssima, já que ela recebe toda a quantidade de movimento da bola. Está ficando mais claro, né? Essa questão da quantidade de movimento. E aí você consegue entender o que é a quantidade de movimento. E, por fim, as colisões. Vocês vão ter aula agora? Vocês têm aula agora? Então, aguarda 10 minutinhos, tá? Só para eu terminar essa parte, que foi o tempo que a gente começou atrasado, né? Então, essas colisões, elas podem ocorrer de duas formas diferentes. E aí eu chamo uma colisão de elástica e o outro tipo de colisão inelástica, que vai se dividir em duas. Parcialmente e totalmente. Vou explicar. Antes disso, tem dois conceitos importantes aqui. Deformação e restituição. Eu vou falar dos corpos colidindo, como as bolinhas do pêndulo lá, uma bolinha de sinuca, biloca. Na hora que essas bolinhas colidirem, elas podem sofrer uma deformação, amassar, quebrar, tá? Ou simplesmente perder energia. Essa deformação de amassar e de quebrar não necessariamente vai ocorrer, tá? Eu posso chamar de deformação só dizendo que elas perderam energia, bom? E essa perda de energia pode ocasionar um amassado, pode ocasionar uma quebra, o som é perda de energia, tudo isso nós chamamos de deformação. Restituição é quando essa parte da energia volta. Por exemplo, uma bola. Na hora que você chuta a bola está bem redondinha. Na hora que você chuta em câmera muito lenta, ela faz isso daqui, ó, ela amassa. E depois ela volta ao normal. Ou seja, ela se deforma, mas depois ela sofre uma restituição. Ela volta a ser o que ela era anteriormente. Acontece muito isso em batida de carro. O cara bate no carro da frente, o para-choque entra e depois sai. Ou seja, sofre restituição, já que os para-choques são de plástico hoje, né? Então, restituir é voltar a ser o que era. Ou totalmente ou parcialmente, né? Eu posso voltar a ser totalmente o que era ou não. Uma bola, quando você senta, a gente não senta na bola porque ela vai ficar oval. Na hora que você senta na bola, ela fica bem achatada. Mas quando você sai, ela volta. Mas ela não volta toda. Ela volta parcialmente. Então, a restituição parcial. Ela é deformada, né? Mas não restitui completamente. Show. É até 10h35, é? Show. Beleza. Valeu. Então, vamos lá. A velocidade velocidade relativa é quando eu estou, por exemplo, eu quero dizer o seguinte. Eu estou indo de encontro a um outro carro. Eu estou andando a 100 km por hora e esse outro carro também. Se eu ando a 100 km por hora, a cada hora eu ando 100 km e ele também. A cada hora anda 100 km. Nós estamos nos aproximando. Se nós estivermos a uma distância de 200 quilômetros um do outro, em uma hora nós vamos nos encontrar, porque em uma hora eu vou andar 100, em uma hora ele vai andar 100 e a gente vai se encontrar. Isso seria a mesma coisa de eu dizer o seguinte, isso é a mesma coisa de eu estar andando com uma velocidade relativa, ou seja, seria o mesmo de eu dizer que o outro carro está parado e que eu estou andando a uma velocidade de 200 km por hora. É uma velocidade relativa.
nós estamos nos aproximando com uma velocidade relativa de 200 km por hora. Agora, eu já tinha falado para vocês anteriormente. Digamos que tem um carro da Polícia Federal aqui, ó, andando a 80 km por hora e tem um outro aqui andando na frente dela a 100 km por hora. Se ela pega o radar e aponta para esse carro da frente, esse radar vai mostrar a velocidade relativa entre eles. Esse radar vai mostrar que o carro B está se afastando com uma velocidade relativa de 20 km por hora. Ele não está, ele está a 100. Mas como o carro de trás está a 80, né? Quando apontar, eu vou ver apenas essa velocidade relativa, 100 menos 80, que é 20. Tá? Então, quando estão no mesmo sentido, eu subtraio. Quando estão em sentidos opostos, eu somo. Tá bom? E aqui é a quantidade de movimento. João Dias é um monstro, né? Aquele cara, eu sei quem é João Dias. O cara é um profissional da pílula e um ser humano fantástico. Gosto demais dele. Morei um tempo com ele lá em Santa Cruz, quando eu era substituto lá e teve um tempo que a gente dividiu uma casa. Então, na quantidade de movimento, quando eu disser assim, a quantidade de movimento total do sistema, calcule a quantidade de movimento total do sistema. Para você calcular a quantidade de movimento total, sempre você vai somar, tá? Quantidade de movimento 1 mais a quantidade de movimento 2, sempre. Eu disse a vocês isso. A quantidade de movimento total é a soma da quantidade de movimento de cada um. Porém, eu disse a vocês o seguinte, quantidade de movimento é a grandeza vetorial. Então, lá no início eu disse que se eu estou indo, essa quantidade de movimento é positiva. Se eu estou voltando, essa quantidade de movimento ela é negativa. Lembram? Então, quando você for somar a quantidade de movimento total de um sistema onde eles estiverem em sentidos opostos, aí você vai fazer a quantidade de movimento total é a do corpo 1 menos a do corpo 2. Por que menos, professor? Porque estão em sentidos opostos, né? Sentidos opostos. E quando estiverem no mesmo sentido, então você soma quantidade de movimento 1 mais quantidade de movimento 2. Beleza? Certo? Então, na primeira situação, eu tinha dito a vocês que a quantidade de movimento é uma grandeza vetorial e, portanto, se ela estiver voltando, ela é negativa. É só jogar no sinal ali. Acabou-se. Tá? No mesmo sentido, soma. Vamos para as colisões agora. Colisão elástica é quando os corpos eles não se deformam, ou seja, não vai haver perda de energia. Pedro de Newton, perde energia, professor? Perde, porque uma hora ela começa a diminuir a velocidade, vai parando. Por conta que tem energia sonora, pim, 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 vai perdendo. Mas a colisão, nós aproximamos ela de uma colisão elástica. Se eu levanto uma bola, sai uma bola. Se eu levanto duas bolas, saem duas bolas. Uma bola de sinuca é uma colisão também elástica. As bolas se comportam como corpos elásticos. Você já deve ter presenciado, quem já jogou sinuca, pelo menos brincando, já deve ter presenciado essa situação. Vou bater a bola branca na bola azul. Na hora que eu bato a bola azul sai e a bola branca fica parada. Se vocês já jogaram biloca, já passaram por isso. Vai jogar triângulo, o cara tem que tirar biloca dentro do triângulo. Você jogava, uma biloca ficava parada dentro e a outra saía. Com a mesma velocidade da que chegou. Isso é uma colisão elástica. Se essa biloca aqui veio, ou essa bolinha da sinuca veio a 10 km por hora, essa outra sai a 10. Isso é uma colisão elástica. A velocidade com que uma chega é igual à velocidade com que a outra sai. Ela passou toda a quantidade de movimento dela. Pode sair as duas se movendo, professor? Pode sair as duas se movendo. Né? Pode ficar as duas grudadas em uma outra situação? Podem ficar grudadas em uma outra situação, como no vídeo foi mostrado. Então, olha aqui.
A bolinha A bateu na bolinha B. A energia da bolinha A era 8 joules. A da bolinha B era 4. Colidiram. A da bolinha A passou a ser 5, a da B 7. Ou seja, a A perdeu velocidade e a B ganhou. Mas no final, a energia, ó, é a mesma. Ou seja, houve uma conservação da energia. Na colisão elástica, não vai haver perda de energia, né? Não vai haver deformação. A restituição da energia é total. Há uma total restituição da energia. A energia é passada completamente para outra bolinha, né? Ou uma conservação dessa energia. E aí eu costumo desenhar assim, ó, para vocês entenderem. Uma bolinha vai bater na outra, colidiu. Nota que eu não estou desenhando ela amassada, né? A bolinha branca ficou e a azul saiu, com a mesma velocidade que a bolinha branca tinha. Isso é uma colisão elástica. A energia se conserva. Em todas elas, a quantidade de movimento inicial e final é a mesma. Sempre, sempre, em todas elas. A quantidade de movimento dessas bolas é igual à quantidade de movimento dessas bolas. Sempre tem que ser, tá? Em todas as colisões que eu vou citar aqui. Colisão parcialmente inelástica, que é a que nós encontramos, a mais encontrada no nosso dia a dia, parcialmente. Seria o seguinte: uma bolinha vem, bate na outra, só que na hora que elas colidem, elas sofrem deformação. Ou seja, há uma perda de energia. Elas saem se movendo, ou pode ficar parada ali, mas houve uma perda de energia na hora da colisão. Houve deformação. Se houve perda de energia, não houve uma restituição completa, tá? Mas pode haver uma parcial restituição. Quando você senta na bola e ela fica oval, né, deforma parcialmente. É uma colisão inelástica, parcialmente inelástica. Colisão totalmente inelástica ou perfeitamente inelástica. A bolinha vai bater na outra. Na hora que elas colidirem, essas colisões vocês podem encontrar com o nome de choques mecânicos, tá? Após a colisão, elas se deformam e depois da colisão, elas saem grudadinhas igual cachorro no cio. Então, o que é uma colisão perfeitamente inelástica? É simples de ver. Bateu e saiu junto. Se saiu junto, é uma colisão perfeitamente, totalmente inelástica. Houve alguma restituição? Não. Um carro bateu no poste. Enfiou o carro dentro de um poste. Tem como voltar alguma coisa do carro? Não. Ficou grudado os dois? Ficou. Que tipo de colisão é essa? Totalmente inelástica. Ficaram grudados os dois depois da colisão. Não houve restituição. O carro bateu no caminhão, ó. Colidiram. Os dois, após a colisão, continuaram se movendo com uma velocidade muito menor, óbvio, né? Só que juntinhos. Colisão parcialmente, ou melhor, totalmente inelástica. Tranquilo? Conhece, né, Breno? Exato, Gustavo. Pronto. Pode ocorrer, né? De você bater e quando a bola está na boca e você vai bater, a ideia é que a que você bateu pare e só a outra saia. Mas pode ocorrer das duas se moverem. É uma colisão elástica do mesmo jeito, né? Perfeito. E aí, essa restituição da energia, nós chamamos de coeficiente de restituição. O que é o coeficiente de restituição? Você calcula a velocidade de afastamento sobre a de aproximação. Como assim? Bolinha branca está chegando a 10 km por hora. Bateu na azul, que estava parada. A branca fica parada e a azul sai a 10 km por hora. Qual é a velocidade com que elas se aproximam? 10. Qual é a velocidade com que elas se afastam? 10. Se eu fizer essa conta aqui, ó, eu teria 10 dividido por 10, 1. Ou seja, 100% da energia foi restituída.
Dá outro exemplo, professor? Dou. Bolinha branca chegando a 10 km por hora. Tá lá a bolinha azul na boquinha. Parada. A bolinha bateu, saiu a 2 km por hora depois da batida, e a azul saiu se movendo a 8 km por hora. Houve uma perda de energia aqui? Houve. Quanto é o coeficiente de restituição? Velocidade de afastamento, ó, ela se aproximou com 10, esse estava parado. Esse saiu com 8, esse está com 2. Se eu botar aqui o radar, vai me dar uma velocidade de 6. 6 sobre 10. Ou seja, houve uma restituição de apenas 60% da energia. Então, na hora do choque, 40% da energia foi perdida. Que tipo de colisão é essa? Parcialmente inelástica. Que tipo de colisão é essa? Perfeitamente elástica. Essa colisão é elástica. Elástica. Essa aqui de baixo, eu chamo só parcialmente. Parcialmente. Professor, e se elas ficassem grudadas igual cachorro no cio? Totalmente inelástica. Tabelinha para você lembrar isso aqui, ó. Colisão elástica, as velocidades são iguais. Toda a energia é restituída, por isso a energia foi conservada. Quantidade de movimento, ó, sempre se conserva, sempre, sempre, em todas. Na parcialmente inelástica, a velocidade com que ela chega é maior do que com que se afasta. Por quê? Porque houve perda de energia. Então, a restituição ela é entre 0 e 1. A energia não se conservou, mas a quantidade de movimento, sim. Na totalmente, se afastaram? Não. Por quê? Porque ficou igual cachorro no cio. Velocidade de afastamento, 0. Então, quanto é o coeficiente de restituição? 0. Nada foi restituído. A energia se conservou nem a pau. Aqui é que não conserva mesmo, porque elas ficaram grudadas, mas a quantidade de movimento conserva. Perguntas? Tranquilo? Estão acompanhando? Ixi. Tá acabando já, tá? Eu vou só dar esse exemplo aqui, mais tranquilo. Ó, exemplo, né? Velocidade de aproximação, ó. Tá chegando com a velocidade relativa de 4. Tá se afastando com a velocidade relativa de 4. Colisão é essa? Elástica. Beleza? Ó, se aproximando com 5 mais 2, 7. Se aproximando com 7. Se afastando com 7. Elástica. Se aproximando com 4. Se afastando com 4. Elástica. Se chega uma bolinha com 5 no pêndulo de Newton e bate, sai quantas? Uma. Com quanto? Com 5. Colisão elástica. Se chega a 2 a 3 metros por segundo, saem 2 a 3 metros por segundo. Colisão elástica. Beleza? São exemplos. Dúvidas, perguntas, questionamentos? Um pouco mais cansativa a aula hoje, né? Mas eu espero que tenha sido agradável para vocês, tá? Então, beijo, bom final de semana. Fiquem com Deus, se cuidem. Cheiro no coração de vocês e até a próxima semana. Valeu, professor. Obrigado pela aula, viu? Até Valeu, meu filho. Show. Um beijo. Tchau, tchau. Cansei.